Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem. E eu já vi que aqui no chat vocês já começaram a colocar as cidades e o estado de onde você é. Eu ia pedir exatamente isso, porque os nossos trabalhos mais práticos pode ser que a gente consiga encontrar outras pessoas que estão fazendo também essas aulas para a gente fazer ali um encontro presencial para poder fazer até alguns exercícios juntos. Então, assim, colocando a cidade e o estado, a gente já vai conhecendo as pessoas ali, quais são aquelas que são da nossa região ou da nossa cidade. Então, já vamos começar trazendo aí as informações nesse boa noite de onde você está falando. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho, no início, como serão esses cursos, vou falar um pouquinho do material. Mas antes de tudo e qualquer coisa, é importante a gente fazer uma prece. A nossa prece, mesmo que rápida, pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, nos proteja, nos fortaleça, ampare os nossos lares, a nossa família, que nos dê saúde e tranquilidade, para que cada um de nós possamos encontrar aquilo que viemos buscar nestas informações, nessas reflexões. Mestre Jesus, ampara-nos, proteja-nos e esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar até para vocês a nossa aula, um PDF. Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Então, o que a gente vai fazer? Toda a aula que nós tivermos na quarta-feira, na quinta-feira a gente envia esse material para que vocês deem uma lida com calma. Então, como é um curso muito sintetizado e por mais que a gente vai falar bastante coisa aqui, não dá para a gente entrar em todos os detalhes, em todas as informações. No entanto, a gente vai trazer aqui um material um pouco mais completo, aula por aula. Nós temos então aqui, hoje nós vamos falar sobre Além do Cérebro, né, o despertar do observador. E nós temos algumas referências sempre, algumas informações. Nesse caso, a aula 1, nós temos aqui cerca de 24 páginas. São páginas pequenas, não são tão grandes, mas a gente vai falar bastante resumidamente de cada um desses, então a ideia não é ficar lendo aqui, vocês vão depois ler com calma. E aí tem algumas situações aqui que a gente vai ter algumas imagens, né, para completar um pouquinho dessa informação. Só que o que é mais importante depois disso é que lá no final nós teremos as referências bibliográficas. Então, diferentemente de um curso muito focado só no espiritismo, a gente vai conseguir trazer outras visões. Então, nós vamos falar de Kardec, vamos falar de cientistas, de médicos. Então, a gente traz uma visão do todo, não apenas uma visão apenas restrita a Kardec ou às vezes até o espiritismo, que nem no caso de hoje a gente vai trazer referências, que nem aqui é o Leadbeater da Teosofia, o Bosano, né, o italiano, Kardec, enfim. Depois vocês vão conseguir dar uma olhadinha. Quem quiser, talvez algum livro, nós temos eu tenho bastante livros desses em PDF. Muitos desses livros já são liberados, né, que tem mais de 70 anos. Então a gente vai conseguir mandar para vocês, né? Pode mandar lá no grupo do WhatsApp. Na verdade, cada um já tem o contato e aquele contato do WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo trazer as informações, né, para que vocês consigam tirar as dúvidas e a gente fique, pelo menos entenda completamente aquela aula ali o máximo possível. Então, falando um pouquinho hoje desta ilusão da matéria, o enigma da consciência. Então, antes que a gente fale das percepções, antes que a gente fale de como a gente sente, por que a gente sente, de onde vem esse sentimento, essas percepções, de onde vem aquelas ideias que são conflitantes, porque eu penso uma coisa ao mesmo tempo, eu estou pensando em outra coisa, eu estou brigando comigo mesmo. De onde vem isso? Então, para que a gente tente entender qualquer coisa relacionada a isso, a gente precisa desmistificar algumas coisas e entender qual é o nosso posicionamento, onde a gente realmente está.
Então não é apenas o espiritismo, né, que analisa, desculpa, não é apenas o espiritismo que analisa a mente. Isso é analisado pela ciência, pelos filósofos, e isso vem de muito longe. No entanto, existe uma ideia de que se eu sou apenas o corpo, se eu sou apenas a matéria, talvez a gente consiga explicar pouca coisa do que realmente acontece. E é isso que a gente entende, que quando a gente olha para a ciência ela explica algumas coisas e muitas delas ela não tem nem como medir, ela não tem como entender as coisas que acontecem que não são materiais. E nós temos exemplos disso o tempo todo. Então, entre muitos pesquisadores, tem uma ideia mais ou menos assim. Vamos trazer esse enigma da consciência. Imagina um robô. Se esse robô ele tem todas as características de um corpo humano, sinteticamente ele tem uma pele muito próxima da que a nossa, ou talvez até igual. Ele tem todas as programações, todas as informações, tudo o que ele precisa para ele poder funcionar. E aí digamos que a gente pega um alfinete, vai lá e fura a pele dele. Então essa pele que é sintética, pelos sensores, ela capta essa informação, sobe para essa maquinaria que seria um supercomputador no lugar do cérebro, e ele talvez até retraia o braço por estar programado daquela forma e até diga um ai. Talvez até uma expressão facial de dor. Então assim, por mais que a máquina reaja mecanicamente, vem a grande pergunta: será que ela realmente sente? Tem alguém ali dentro sentindo? Ou é só um corpo físico, como uma máquina? É o que os filósofos chamam muito de zumbis filosóficos. Então, é como se fosse simplesmente uma maquinaria, que ela não tem essa sensibilidade, ela não tem aquele eu por dentro que realmente sente. Então o espiritismo vai trazer depois a ideia de que o corpo físico, ele não necessariamente tendo um espírito ali, ele pode sobreviver. Nós temos casos vegetativos, nós temos situações onde a própria matéria está ligada a aparelhos e só assim se mantém vivo e não necessariamente tem ali uma consciência mais. Ou seja, o corpo funciona, mas não tem mais aquela consciência. E a consciência é um ponto muito interessante, porque a ciência chega à conclusão que basicamente não é preciso que exista o sistema nervoso para que haja consciência. Por quê? Porque nós temos pequenos micro-organismos como bactérias, como outros que não têm sistema nervoso, mas que existe algum tipo de consciência da forma como ela cresce, como ela se alimenta, como ela lida no dia a dia ali na situação dela. E ela não tem sistema nervoso. Então de onde vem essa consciência? Então é a grande chave, né, que a gente precisa buscar. Se a consciência ela existe mesmo não tendo um sistema nervoso, por que eu associo ao cérebro? Então a gente vai estudar um pouquinho disso hoje, que basicamente essa nossa casa ela não está nesse cérebro físico, né, que às vezes a gente acha que está. Então olhando aqui essa imagem, o robô tendo a estrutura física, processamento, né, o comportamento, deixa eu até rabiscar, que acho que eu consigo. Então se a gente olhar aqui essa parte, então comportamento observável, entradas e saídas, então ele tem tudo o que é importante materialmente, só que falta essa sensação vívida, aqualia, a experiência de primeira pessoa, porque não tem consciência. Então, quando nós olhamos a maquinaria, a gente tende a entender que basicamente ela não conseguiria funcionar se não houvesse essa consciência, a não ser apenas organicamente, mas sem pensar, sem fazer, sem agir. E é interessante isso, que existe um outro experimento que nós chamamos o teste do morcego. O Thomas Nagel ele traz um pensamento, é como se fosse um exercício mesmo de raciocínio. Imagina se você fosse um morcego. E você, por mais que tenha, e a gente, física, ciência, estudioso, a gente
tente analisar o morcego, como que ele funciona, como que ele... ele vê por sonar, ele dorme de cabeça para baixo. Só que eu não tenho a menor ideia de como seria viver como um morcego. Como seria que eu teria esse valor de sentir os objetos via sonar? Então é algo tão fora da nossa compreensão. Então essa avalia de que alguma coisa tem que sentir algo de uma forma muito específica com aquele corpo é o que traz essa ideia de consciência. Então, o que a gente pode pensar aqui até então? Por mais que eu não consiga ter todas as percepções, eu tenho as percepções diante das minhas capacidades. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Imagine que você tenha um corpo físico e você tem algumas percepções. Essas percepções são mediúnicas, elas são percepções que você não sabe explicar. E aí você vai em um médico, ou num psiquiatra, ou num psicólogo, e você começa a tomar um medicamento e você melhora. Para de perceber algumas coisas, equilibra o seu corpo físico e você tem ali uma solução por conta da aplicação da droga. E aí você fala assim, bom, então não poderia ser espiritual, porque se é espiritual não deveria curar. Colocou o medicamento para o corpo físico e curou. Então a gente entende que o corpo físico ele é uma máquina, só que essa máquina ela está limitada a ela. Ou seja, se você, a partir de amanhã, por conta de algum um acidente, algo do tipo, e você tem ali um derrame, algo do tipo, e você limita o seu corpo, não quer dizer que você não vai ser mais inteligente, porque você não estaria limitado apenas à matéria. Kardec traz um exemplo muito interessante que ele fala de um músico. Se você ouve um músico, só que ele pega um instrumento quebrado, um instrumento com algum problema, faltando alguma peça, e você ouve aquilo de longe, você fala, esse músico está louco. E na verdade não. Não quer dizer que aquele objeto ruim faz do músico um pior músico, mas ele não está conseguindo transmitir aquilo que ele é. Então, em muitas situações, o corpo é o limitante. E quando a gente fala de encarnação, ele é sempre um limitante. Então, quando a gente fala, tem aquela criança que ela tem um problema mental, que ela tem um problema físico, o espírito não consegue ser o que ele é, porque ele está limitado às ferramentas que ele tem. Isso não quer dizer que fora da matéria ele não seja muito mais inteligente e que numa outra existência ele tenha todas as suas capacidades mais bem elaboradas porque ele tem um corpo diferente. Então, basicamente, a gente precisa entender que o físico ele reflete tudo aquilo que a gente é, mas de uma forma muito limitada. E pior, quando nós temos a interferência de drogas, a interferência material, a gente faz com que esse aparelho, que é o aparelho físico, ele reflita mais ou menos, principalmente essas partes espirituais. Então vamos dando continuidade aqui. Não só os cientistas, os pesquisadores da mente, da consciência, né, o estudo do cérebro, que já tem essas limitações de que a gente não consegue ter todas as percepções, nós temos também visões de filósofos. Então Kant, muito antes de tudo isso, né, Kant, quando ele começava a observar o que seria a realidade, então ele entendia o seguinte, a realidade ela não é, ou pelo menos eu não sei o que é, verdadeiramente o que ela é. Por quê? Porque se eu sou um corpo e eu tenho as percepções e o outro que está do meu lado percebe de forma diferente, quer dizer que a realidade existe, mas eu enxergo ela de um jeito e a outra pessoa enxerga de outro jeito. Então, como que isso vai funcionar? E aí ele fala o seguinte, nós temos então o que ele chama de filtros cognitivos. Cada um entende a realidade mediante os seus filtros, as suas capacidades. É como se o vermelho existisse, mas eu enxergo o vermelho de um jeito e outra pessoa enxerga o vermelho de outro jeito. Então, o vermelho existe, mas o que é o vermelho? Não sei. Então ele fala que tudo que existe em si, a realidade verdadeira, ele chama de númeno. É algo que existe, mas não está acessível para a gente
a não ser quando essa realidade ela reflete em fenômenos. Então, algum fenômeno acontece e eu percebo. Então, esse meu filtro só vê o que acontece na realidade, no fenômeno ali, mas o verdadeiro está oculto. Só que isso gera um problema muito grande. O que é esse número? O que é a verdade, sendo que a gente nunca vai conseguir chegar até ela, porque a gente só conhece ela com o meu filtro? Então isso gerou uma solução interessante. No entanto, algumas questões que não têm ali respostas. Então, o número pode ser pensado, mas não conhecido diretamente. Quando nós paramos e analisamos isso, nós trazemos Hegel, que esse alemão pensador gosta muito dessa visão de Kant, mas ele tenta trazer uma solução, uma abordagem diferente. Porque ele diz o seguinte: se o que realmente existe, né, se nós temos ali, realmente existe algo, só que esse algo eu não consigo pensar nele porque eu preciso pensar no filtro, só de saber que ele existe eu penso nele, então ele deve existir. Isso significa que algo está ali. Então, quando Hegel vai pensar e vai tentar trabalhar um pouco em cima dessa teoria, ele pensa o seguinte: bom, esse número ele deve ser realmente, ele deve existir. Então, Hegel ele vai trabalhar aqui essa pergunta não respondida do que é, ele vai falar que é espiritual, é o plano espiritual. Só que não é o plano espiritual que nós conhecemos no Espiritismo e muito menos o espírito. É uma forma de tentar trazer uma visualização do que seria. Então ele diz o seguinte, ó, as coisas realmente acontecem espiritualmente, nesse plano espiritual. E ele chama esse plano de Geist. Então ele troca esse nome e chama de Geist. Então por trás é esse plano espiritual, só que diferentemente daquela parede que o Kant colocou, que falou, ó, nunca vai ser transposta, ele fala, não, a gente vai aprendendo, a gente vai sentindo, e conforme a gente vai se aproximando da verdade, a gente vai se aproximando esse plano espiritual a esse físico e a gente consegue entender o que é esse algo verdadeiro que o Kant chamava de número. Então, é uma forma que ele cria, onde ó, existe algo e é espiritual. Então, esse Geist é como se fosse a realidade verdadeira, que não é o espiritismo, né? Não tem tanta relação. Então, ele traz essa diferença e esse Geist, basicamente, ele divide. O Geist é o Ghost, né, que realmente é o espírito, só que nós temos ali um crescer, evoluir. Então não é algo fixo, é algo que conforme eu vou aprendendo, que eu tenho sentimentos, que eu aprendo com a comunidade, que eu aprendo, enfim, com tudo. E esse espírito ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai progredindo e cada vez mais a gente chega mais próximo de realmente ver a verdade. Então essa é a ideia que ele traz e é interessante também porque quando a gente olha isso, basicamente reflete muito da base de toda, ou a maioria pelo menos, das religiões. Dando mais um pulo, a gente entra agora numa ideia um pouco diferente. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que o corpo físico, tendo o cérebro, e o cérebro não é o ser agente, que é o responsável por toda a consciência, como que funciona isso? Eu vou até, antes de entrar nessa tela aqui, vou fazer um rabisco com vocês. Vamos imaginar o seguinte. Vou pegar uma canetinha preta aqui. Faz de conta que nós temos aqui ó, um rádio. Aquele radião antigo, né? Faz de conta que alguém cientista descobre esse aparelho e ele pega esse aparelho, aperta um botão e toca música. Músicas maravilhosas. E ele fala, nossa, que aparelho maravilhoso que consegue criar sons tão belos. Ou seja, deve ter alguma coisa por trás disso tudo que está criando essas melodias, esse som maravilhoso. Então deve existir uma inteligência muito grande por trás disso. E aí, se nós formos dissecar
o cientista for dissecar, for abrir esse aparelho, olhar peça por peça, ele vai chegar numa pecinha que é um receptor, um transdutor. Ele vai falar, olha só que interessante, se eu tirar o fiozinho dessa pecinha, para. Se eu volto a pecinha, toca a música. Então essa é a peça mágica que faz com que tudo isso maravilhoso seja produzido. Então, essa pecinha precisa ser estudada. Agora vamos fazer uma correlação aqui com o cérebro. É basicamente a mesma coisa. O pesquisador olha o corpo físico, olha o cérebro, coloca lá todos os eletrodos, faz a ressonância e ele fala, olha só, quando tem imaginação, pisca tal área do cérebro, quando é instinto, pisca outra área, quando é não sei o que de um lado, ou seja, ele está olhando o cérebro, onde ele reflete, onde ele aciona, só que como ele não entende nada fora dali, ele olha, esse equipamento funciona dessa forma. Então ele entende que o cérebro é o responsável por toda essa construção. Inclusive, se ele arrancar uma parte do cérebro, para de funcionar. Mas é igual no rádio. Se eu chegar no rádio e arrancar um pedaço de alguma peça ou quebrar alguma coisinha, o rádio para, o rádio chia, o rádio vai dar interferência. Então, a maquinaria, por mais que ela traga todo o conhecimento e toda a música e tudo aquilo que ela é capaz de fazer, não necessariamente está ali. Então, essa ideia de que não, eu tenho algo do outro lado que é o verdadeiro. É esse aqui que produz, é esse que pega a música e transmite a música, leva a música até esse corpo que capta e ele reflete. Mas no fim das contas, quem manda, quem pensa, quem está definindo qual é a música ou não, é esse que está do lado aqui, que é o que a gente vai chamar de espírito. Então, quando a gente olha, a gente escuta principalmente qualquer coisa relacionada a campo físico, a corpo físico, basicamente é isso. Eu quebro o rádio. E quebrando o rádio, desequilibrando o rádio, pode ser que eu não receba mais aquelas informações da forma que seria o ideal. Acontece muitas vezes de você aplicar um medicamento e acontecer o contrário, você capta mais. Ou você tomar o medicamento e capta menos. E aí é o equilíbrio de corpo, vai depender muito do organismo, vai depender muito do rádio. Então voltando para cá, né, é essa analogia que o espírito, a consciência, ela traz essa informação. Então sempre quando você pensa, é você, espírito, que pensa. Não é o corpo que pensa. Ele reflete aquilo que você pensa. E isso muda completamente o conhecimento de tudo e qualquer coisa. Por quê? Porque se você estiver pensando o seguinte, eu tenho aqui o corpo físico. Só que se eu sou o espírito e estou fora, eu preciso analisar tudo o que está acontecendo comigo, observando de fora. Então, não tem como a gente ser cérebro sem olhar por fora. Como que a gente pode pensar dessa forma? Se você vai agir e você sempre do lado de fora analisando agir certo ou agir errado. Quando você tem alguma percepção, que você sente alguma coisa, você para e analisa aquele pensamento. Vamos fazer um exemplo agora. Todo mundo fecha o olho. Só observa. Não tenta pensar em nada. Só observa. Vem alguma coisa na mente e você vai observar essa coisa. Porque às vezes é um pensamento e você vai questionar esse pensamento. Ou seja, é algo vindo na sua mente e você observando a sua própria mente. Então no dia a dia o espírito ele analisa o que está chegando nessa máquina física que é o cérebro e analisando se aquilo faz sentido ou não. Porque nós recebemos informações, a gente vai ver daqui um pouco, de fora, que pode vir de um espírito, que pode vir de alguém que está pensando e conectado em mim, pode ser do meu passado, pode ser do meu futuro, pode ser alguma intuição que eu estou tendo. Ou seja, esse monte de informação está vindo na minha cabeça.
E basicamente eu não sei de onde as coisas estão vindo e eu fico questionando tudo isso. Quem questiona? Eu questiono. Espírito. Então quando essa informação vem, né, eu como aparelho, como um rádio, essa informação chega para mim, eu vou trabalhar isso de alguma forma e vou refletir aquilo, seja de uma forma mais automática ou uma forma um pouco mais consciente. E aí quando a gente pensa nessa informação quando ela chega direto, ou ela é instintiva, que ela vem pelo cérebro e ela basicamente adentra, e aí a gente vai falar bastante disso depois, mas vou até mostrar no PDF aqui, eu acho que vai ser mais interessante. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de conexão, e aí Kardec vai trazer essa informação, depois a gente vai ter também outros estudos. A casa do espírito, a gente tem um entendimento já que é na glândula pineal. Essa glândula pineal, fisicamente, tá, no físico, é onde vai chegar essa informação diretamente desse espiritual, vamos dizer assim, dessa consciência. E daqui, basicamente, a gente tem duas situações. Ou vai ser direcionado diretamente para o tálamo, que seria a parte mais automática, que é aquilo que a gente age por instinto, ou no córtex frontal, que a gente vai pensar, raciocinar, analisar quanto àquilo. Então, esses órgãos, por mais que a ciência antigamente achava que era algo que não servia para nada depois da puberdade, né, que ela estava ativa até ali pós-puberdade, depois ela morria, mas não, que ela age ainda como um captador, né, e é basicamente, e aí a gente aprende muito com o André Luiz quanto a isso, que essa glândula é a casa principal, é a conexão principal no corpo físico, onde a gente recebe todas essas percepções espirituais ou que vêm de nós mesmos, né, espírito. Perguntaram de perguntas, sim, vamos fazer no final, a gente abre, vocês podem perguntar à vontade, a gente fica até vocês quiserem. Então, quando a gente olha aqui agora, veio a informação. Eu não consigo analisar tudo que chega, porque é muita informação que chega na nossa cabeça. Então, ou a gente joga aqui para a esquerda, eu vou agir por impulso, por raiva, compulsão, luta ou fuga, né? Então aqui eu preciso analisar, só que aqui eu não vou analisar coisa nenhuma, porque não dá tempo, é instintivo. Então, o que acontece com alguém que não tem o despertar? A gente sempre ouve muito falar sobre despertar, né? A consciência, estar consciente daquilo que está acontecendo. Ou, como Jesus disse, né? Vigiar e orar, e a vigilância entra nisso. Veio a informação, você quer matar alguém, você quer voar na garganta de alguém. Então, se você age por instinto, vem para o tálamo, executa, o corpo faz aquilo que precisa e basicamente você vai se arrepender depois porque você não pensou. Ou se você está consciente, isso entra, você para, analisa, observa de fora, entende se aquilo faz sentido ou se não faz sentido e você vai agir de uma forma mais consciente, fazendo uma pausa, tendo ali uma reflexão e o autocontrole te levando a uma escolha melhor, uma escolha ética. Então é uma ação consciente. Então, quando a gente passa a ter um pouco mais de despertar, nada mais é do que se observar, estar mais consciente das coisas que acontecem. Quando eu chego perto de alguém, eu sinto uma energia, opa, já fico atento, já vou tentar entender. Porque se a gente fizer um experimento de percepção, como que você vai saber que aquela energia que você sentiu na rua quando você foi na loja, se aquilo é um espírito obsessor, se aquilo é teu protetor, se aquilo é alguém que está com problema? Se você não tiver a capacidade de parar para observar, você não vai conseguir identificar. Então tudo que a gente vai aprender daqui para frente, basicamente depende disso. Eu preciso aprender a me observar. A partir do momento que eu aprendo que eu sou algo fora da matéria, eu já sempre preciso me entender fora dela, analisando tudo que está acontecendo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pôr na cabeça. Eu sou algo fora do corpo. Então eu preciso sempre analisar
o que acontece com o meu corpo. Seja porque eu estou sentindo alguma coisa, porque eu estou pensando alguma coisa, ou porque está acontecendo algum tipo de coisa. E aí quando a gente olha a visão espírita, Kardec já vai trazer um estudo mais completo de que, casando agora até um pouco com o Hegel, né, com aquelas ideias de que o plano é espiritual, então ele começa agora especificar muito bem cada um desses corpos. Então ele vai dizer que nós somos o espírito, que nós temos um corpo espiritual, que nós temos um corpo físico. E essa imagem aqui ela é até interessante, a gente vai ver com muita clareza isso aqui depois, vai ter uma aula só disso, para a gente conseguir entender um pouco melhor como esse processo todo funciona. Mas essa imagem interessante que ele mostra aqui no centro do peito, que é o espírito. Então imagina que o espírito é algo que não tem forma, é uma centelha, é algo do tipo. E ele vem trazendo agora os corpos, o corpo espiritual, o corpo energético e o corpo físico, como se fossem cascas, camadas mais densas. É como se você colocasse roupas mais pesadas e aquela blusona mais densa, mais pesada é o corpo físico. Então nós temos vários corpos, consequentemente, vários canais de percepção. Então, se você está com o corpo físico acordado e de repente você vê algo que outras pessoas não viram, como que você está vendo aquilo? Você viu com um outro corpo, com um outro olho que não é aquele físico, porque se fosse físico todo mundo teria visto. Então, muitas vezes a gente tem essas percepções e essas visões em muitos lugares diferentes, só que a gente não consegue entender o porquê daquilo. Porque muitas vezes você está sentindo com outro corpo, com de um outro jeito, de uma outra forma. Então aí entra uma grande dificuldade que é a gente entender o que é meu, o que não é meu. Eu comecei a trabalhar como médium, eu não sei o que é, o que sou eu, o que não sou eu. A ideia é minha ou a ideia é de outro? O que eu estou sentindo aqui, essa percepção, é minha ou é de outro? É físico, é espiritual? Você sente uma dor, você vai no médico, não tem nada. Mas você fala, não, eu tô doente, eu tô sentindo, parece que alguma coisa tá me corroendo, tá me comendo por dentro. Você vai no médico, não tem nada. Você vai no médico, não tem nada. Daqui um ano de tanto insistir, aparece a doença e fala, tá vendo? Eu tava doente, eu sabia que eu estava. Só que você não estava no corpo físico, você estava em outro corpo, sentindo em outro lugar. E isso foi refletindo para esse corpo, porque a gente vai aprender depois que todos eles se conversam. Então, se a gente for trazer agora uma visão mais simples disso, talvez, para a gente pegar essa tela aqui, vamos fazer outro desenho aqui. O espírito, para o espiritismo, ele é a consciência. É o ser que pensa. É o ser que ele é imortal. Então você jamais morrerá. E aí a gente pergunta, o espírito é luz? Não. O espírito não é luz, o espírito não é energia, o espírito não é fluido, o espírito é consciência. Ele não tem forma. Mas a gente não lê que o espírito é de luz? Não, o espírito é a consciência. Só que a matéria ao redor dele reflete luz quando ele é um espírito evoluído, só que a gente está olhando a matéria ao redor dele e não o espírito por si só. Depois nós temos aqui o corpo espiritual, que é o perispírito, e nós estamos ligados a esse corpo perispiritual e jamais a gente vai deixar de ter esse corpo. Então esse corpo aqui é um corpo que para sempre ele vai nos acompanhar. Então o espírito nunca será puro espírito. Ele será espírito puro. É diferente. É um espírito puro que ele vai ser evoluído, ele vai progredir e tudo mais. Mas ele não vai ser só espírito. Por quê? Porque é imprescindível que ele tenha esse corpo, porque é esse corpo que ele consegue se comunicar com outros. É por esse corpo, não quer dizer que ele não consiga via pensamento, mas é um corpo onde ele carrega as energias, as experiências, é onde ele tem as suas fissuras energéticas, é onde ele tem todos os seus problemas, enfim, está tudo carregado ali. E aí depois nós temos o corpo físico, que é uma cópia desse outro, e aí quando há essa ligação, nós nos conectamos no processo de reencarnação e estamos encarnados. O que quer dizer que
aqui eu penso, aqui eu vou sentir, principalmente sentimentos, e aqui eu vou ter experiências físicas, dor, experiências que vão gerar aprendizado daqui para cá e o contrário também. Então esses três sempre estão se comunicando, passando as informações de um para o outro. Quando você tem um equilíbrio, quer dizer que o pensamento está legal, o sentimento está legal e o corpo físico também está tudo certo. Se você tiver desequilíbrio em qualquer um desses três, né, ou você, ou o sentimento, ou o físico tiver em desequilíbrio, você vai perceber um desequilíbrio energético que a gente vai aprender depois com os chakras e tudo mais, que é o que acaba abrindo as brechas para as percepções, para as influências, enfim. É o desequilíbrio que a gente vai ter que estudar e entender onde que isso está acontecendo. Então nós vamos ter um dia depois só pensando como isso funciona, como que a gente foi criado, como que a gente percebe os espíritos, enfim. A gente vai ter ali uma análise mais teórica, mas sem aprofundar muito e perder muito tempo em cima disso. Deixa eu pegar um próximo aqui. Então, o que a gente aprende principalmente no Espiritismo é que a matéria ela reflete o que o espírito pensa. Então, quando nós pensamos, nós refletimos aquilo ao redor daquilo que nós pensamos. Então, nós não criamos coisas como Deus criou. Nós cocriamos coisas, nós transformamos coisas. Então, essa capacidade de cocriação faz com que a gente crie objetos que podem ser físicos, semifísicos ou muito mais sutil. Vamos pegar o exemplo da própria doença. Eu não estou doente, mas por algum problema psicológico, que no caso sentimental, talvez até mental, o espírito tem ódio. E esse ódio ele fica martelando. E ao martelar esse ódio, ele materializa no corpo espiritual, que é muito mais rápido e sensível, aquela coisa que ele está pensando. É como se criasse uma névoa negra, é como se criasse uma matéria doentia naquele corpo espiritual. Porque o corpo espiritual ele é muito rápido de ser sensível, ele é muito sensível, muito rápido de ser transformado. A partir do momento que essa doença ela está impregnada no campo perispiritual, ela começa a jogar para o corpo físico. E ela vai jogando aos pouquinhos, vai jogando aos pouquinhos. Então a gente acaba com o sentimento, mau sentimento, transformando essa matéria em uma doença física. E aí a gente é basicamente aquilo, a pessoa ficou doente porque acreditou que estava doente. E o contrário também é verdade. Ela pode curar porque ela acreditou que ela curaria se ela realmente fizesse alguma coisa. Às vezes a pessoa acredita que é a tal da fé, então no fim das contas ela vai manipular aquela matéria de uma forma que ela muitas vezes elimina o problema dela pela vontade, pelo desejo e obviamente que às vezes até por intervenção. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já estão até falando de elemental, já. A gente vai falar de elementais também, vamos falar bastante coisa para a gente ter esse passo a passo e uma compreensão do todo, tá? Vai ser bem interessante a gente chegar nesses pontos. Então, se a gente fosse pegar assim, ó, tá, falamos de ciência, falamos de pesquisa, falamos dessa visão de que realmente há algo por fora, esse algo é o espírito, esse espírito sou eu que sou responsável por tudo isso. O que ficaria de tarefa para a gente? Vamos imaginar assim, o que seria talvez um primeiro passo para que a gente comece a aprender a ter percepções? Então aqui é um exercício, tem lá no final do PDF também, que é você parar algumas vezes por dia. Então se você parar ali 1 minuto, e é 1 minuto, eu não estou falando de você parar 1 hora, para 1 minuto, respirar fundo, perguntar quem que está controlando agora. Você está consciente do que está acontecendo ou você só está rodando ali no automático, como um robô? Porque muitas vezes no meio de um trabalho a pessoa começa a falar mal de alguém e a gente começa a falar mal de alguém junto. Porque eu não estou atento. Se eu estivesse atento que eu não posso fazer aquilo, que eu preciso me equilibrar, eu mudaria a conversa e contaria uma piada a ponto da rodinha que sempre fala mal de alguém, vai sempre parar de falar quando eu chegar, porque é uma pessoa chata
que não fica falando, ela muda de assunto. Isso é estar consciente. Então é simplesmente uma chavinha que você fala, opa, deixa eu parar, deixa eu analisar. Então, para algumas vezes por um dia, por um minutinho, respira e pergunta. Esse perguntar é só para você se analisar. Né? O que eu estou pensando? Eu estou no fluxo, na loucura, ou eu estou controlando e observando tudo que está acontecendo? Então, quem está no comando? É só para você parar, opa, eu não estou no comando, deixa eu voltar aqui ao foco. Então, deixa eu me controlar aqui e eu estou controlando o meu corpo e os meus pensamentos aqui para que eu não faça besteira. Então, é uma pausa de consciência. A gente pode também analisar essa bateria energética. Então, muitas vezes a gente não está bem e você está ali na lida, você não está dando conta, só que você não está percebendo que você não está bem equilibrado, não está bem energeticamente. Então, você para e você começa a se observar e não só apenas entender que você não está bem, é por que você está bem. Você não está bem. Você não está porque você ficou perto de alguém específico, você entrou em um lugar específico, você passou por uma situação específica. Opa, todas as vezes que eu chego perto dessa pessoa eu sinto algo assim. Todas as vezes que eu vou em tal lugar eu sinto algo assado. Então, quais são os ambientes que te dão que tipo de percepções? E aí é impossível a gente falar o que é e o que não é. Por quê? Porque se você sente uma coisa, a outra pessoa sente outra coisa no mesmo lugar. Tem gente que odeia velório. Tem gente que adora ir no velório. Por quê? Sentem coisas diferentes. Então essa observação de fora é observar o seu corpo e a sua consciência quando vai em algum lugar para tentar identificar o que acontece. E aí é importante você anotar, ter um caderninho, chegar à noite e falar assim, ó, fui em tal lugar, senti tal coisa. Esquentou a minha orelha. Ah, na outra semana fui de novo, esquentou de novo a minha orelha. Então, estar consciente é você começar a perceber isso e anotar isso. Porque isso acontece o tempo todo, só que a gente não lembra. Se eu soubesse de todas as percepções que eu tive na vida, em todos os lugares, se eu tivesse mapeado tudo, eu já estava muito mais consciente do que eu sou diante dessas situações. Então, essa chamada para essa consciência é a gente aprender que eu preciso parar para observar. E aí muitas vezes a gente vai precisar trocar de canal. O que é esse trocar de canal? Você está num lugar não está legal, você troca, mentaliza alguma coisa, respira, busca alguma imagem. A gente vai aprender bastante a trabalhar com a ideoplastia, que é criar mediante a vontade, o desejo, criar objetos, seja para romper algum processo obsessivo, seja para a gente amparar alguém que está necessitado, seja para a gente se libertar de alguma coisa, seja para a gente queimar resquícios energéticos que a gente ficou por ali, por alguma influência, enfim. Tudo isso tem que ser consciente. Então, se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe lidar com a situação. Você encontra uma pessoa na rua, a pessoa está com algum problema, você faz o quê? Como que você ajuda a pessoa? É espiritual? Não é espiritual? É fluídico? O que é? Então, primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a observar para tentar identificar. E eu só vou conseguir identificar se eu já identifiquei aquilo em outras situações. Eu já aprendi que todas as vezes que acontece isso é porque é um espírito em sofrimento. Eu já senti isso várias vezes. Então você está na rua, você lidou com alguma situação, sentiu aquilo, você fala, opa, deixa eu parar, concentrar, e aí você consegue perceber. O que acontece muito comigo? Eu não tenho uma percepção muito fácil ou muito tranquila. Deixa eu jogar aqui para... Eu não tenho uma consciência muito fácil para perceber as coisas no dia a dia. Então, às vezes a gente está ali entre 10 pessoas conversando. Às vezes tem uma pessoa que não está bem e eu não consigo perceber que ela não está bem. Às vezes ela tem um problema de semanas e eu nunca percebi. Então, assim... e às vezes o homem tem um pouco de dificuldade também, né, de observar essas coisas. Mas eu ainda não consigo perceber. Só que quando a pessoa me fala, eu estou com um problema, aí eu paro, concentro, é como se eu afundasse assim, vai abrindo uma tela na minha cabeça e eu começo a enxergar o que está acontecendo e eu começo a ver cenas. Por quê? Porque eu parei para concentrar e tentar observar. Isso eu sei fazer, porque eu já fiz muitas vezes. Então, quando a gente faz lá um curso de
que você vai pegar os objetos para ver se você percebe a energia, que foi o exemplo que eu dei no vídeo anterior. Para que a gente faz isso? Para descobrir como era a pessoa que desencarnou, como era o dono do objeto? Não. A gente faz isso porque a partir do momento que você começa a identificar sentimentos impregnados em alguma coisa e você começa a ter essa habilidade, você chega numa loja, sem querer você toca numa pessoa, você sente aquilo, você percebe que a pessoa não está bem. Então você vai agir para tentar auxiliar aquela pessoa. A pessoa está te dando patada, você já vai baixar o tom porque você sabe que ela não está bem, porque você percebeu isso antes. Então esses exercícios, eles nos capacitam a gente identificar de forma consciente. Então, por isso que essa primeira aula é muito importante a gente entender que eu sou o espírito e eu preciso sempre olhar de fora para esse corpo, o que está acontecendo com o corpo. O que o corpo está pensando? O que o corpo está sentindo? O que o corpo está fazendo? Sempre como se fosse um telespectador que olha e fala, você está fazendo besteira, faz tal coisa. É como se alguém estivesse dando pitaco na vida dos outros e esse outro é o teu corpo. Então é essa percepção que a gente precisa ter. Então, durante as próximas semanas, a gente vai ver algumas teorias ainda, para entender um pouco mais de espiritismo de base. Obviamente que a gente não vai estudar só espiritismo, a gente vai olhar outras fontes para que a gente tenha uma ideia do todo, do contexto, né, geral, de uma forma mais abrangente, que tem muita coisa boa que a gente precisa estudar e é importante estudar, para que a gente consiga não só entender essas coisas, mas que a gente consiga também praticar. Então, eu vou abrir aqui para... Bom, já estamos abertos para perguntas. Vamos ver algumas aqui. Se vocês tiverem alguma já na cabeça, já joga aqui. A gente já vai tentando analisar em cima disso. Vamos falar aqui, ó. A meditação ajuda demais nas percepções dos pensamentos. Por que que ajuda? Porque você para ouvir. Então, parar, concentrar para ouvir é exatamente o que eu preciso fazer para ouvir. Quando a gente está num trabalho mediúnico e você vai dialogar com o espírito, então tem um médium, o médium recebe o espírito e você começa a falar com o médium, com o espírito, no fim das contas, né? Você começa a tentar auxiliá-lo de alguma forma. E muitas vezes a gente para e fica observando. Enquanto ele está falando, a gente não está muito que ouvindo o que ele fala. A gente começa a perceber alguma coisa que vem de fora. E às vezes uma voz dentro da cabeça fala assim, ó, a filha desse espírito está do lado dele e ele não está enxergando. E aí ele está muito bravo, a gente já começa a puxar, fala assim, ó, e a tua filha? Ele trava. Como que você sabe? De onde você conhece? Como que você sabe quem eu sou? Porque essa percepção ela só veio por conta de um trabalho onde eu tenho a função de falar com o espírito e a espiritualidade trabalhando comigo, sabendo que eu estou perceptivo, vai me mandar essa informação com o objetivo de eu auxiliar o espírito. Então, tem que parar, concentrar e tentar ouvir isso. É que nem com o seu mentor ou seu protetor. Você precisa de uma instrução. Você não vai ficar no meio da bagunça tendo a instrução ou ouvindo 300 coisas diferentes. Você vai parar, vai fazer uma prece, vai concentrar, vai pedir apoio, vai pedir uma instrução, vai pedir um conselho. Você para, concentra, ouve, puf, vem. Então é simples assim. Só que a gente muitas vezes não consegue fazer esse isolamento, né? Márcio, PDF vai ser disponibilizado, amanhã a gente envia. Vai tudo amanhã, esse que eu mostrei para vocês aqui. Ó, tem um trecho que André Luiz que fala que o animismo é o bicho do papão dos espíritas e tem gente que tem medo da mediunidade por conta do animismo. Vamos lá. Animismo não é só aquela ideia do espírito, né, do médium receber um espírito e não ter um espírito. Toda e qualquer capacidade que não tem espírito é anímico e não é ruim, é bom. Vamos dar um exemplo aqui. Você fecha o olho, vê um acidente que aconteceu do outro lado da cidade, você tem aquela percepção, você vê aquela cena e aí você fala, nossa, parece que eu vi um acidente em tal lugar. E aí você vai investigar e aconteceu aquele acidente realmente e você viu. O que é isso? Isso é clarividência. Isso não é mediunidade.
Isso é animismo, é anímico, é uma capacidade anímica sua. Ou seja, todas as capacidades que são minhas são capacidades anímicas, são minhas, porque não tem espírito no meio. Eu não estou intermediando dois planos. Então, é uma capacidade anímica. Você passando na rua ou em algum lugar, você tocou numa pessoa que não estava bem, a pessoa ficou bem. Você tem uma capacidade anímica de cura, porque você tem uma boa energia. Você segura um objeto, você tem uma retrocognição, você lembra do passado, alguma cena que aconteceu relacionada àquele objeto. Não é mediunidade, é uma capacidade anímica. Você tem sonho, você sai do corpo, você tem experiências de viajar em algum lugar. Quando a gente vai viajar muitas vezes, a gente chega no lugar que vai viajar, você fala, nossa, já vi esse lugar, já passei por aqui, já senti isso, que é o tal do déjà vu, e não é necessariamente algo de uma vida passada. Às vezes, um dia, 2 dias antes, pela ansiedade de querer viajar, você fora do corpo à noite, foi lá, visitou o lugar, voltou, e a hora que o corpo físico viu, ele já tinha registrado aquela informação, falou, opa, já conheço esse lugar. É uma capacidade anímica. Então, tudo isso é capacidade anímica e é o que a gente vai estudar. Tudo isso é desenvolvível. A partir do momento que eu pego qualquer uma dessas capacidades e me coloco como um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, isso vira mediunidade. Ou seja, eu vejo, não agora um acidente do outro lado da cidade, eu vejo um espírito que fala, fala com a minha mãe e pede para ela fazer isso ou aquilo outro. Então eu estou servindo de intermediário. A minha capacidade anímica virou mediunidade, de clarividência. Vou usar a minha energia de cura, que todo mundo que eu abraço a pessoa se sente bem, e parece que comigo a coisa pipoca, porque é como se fosse curva de rio, as coisas ruins ficam tudo comigo, mas as pessoas ficam bem perto de mim. Junto com o espírito trabalhando, pode ser que na ciência eu seja um médium de cura. Por quê? A minha capacidade anímica, a minha capacidade energética, junto com um médico espírito trabalhando ali, eu sou um médium de cura. Virou mediunidade. Então, sempre para ter mediunidade, tem que ter a capacidade anímica. E não necessariamente só mediunidade funciona. Então, tem muitos trabalhos que são realizados com capacidade anímica e basicamente não tem nenhum espírito ali no meio dessa jogada. Agora, o problema é quando o espírito vai falar e aí não tem o espírito, que pode ser que realmente seja ele, que é o tal do animismo. Mas isso aí basicamente, a gente tem que treinar, né, exercitar, aproximar da espiritualidade e às vezes demora algum tempo para poder ter uma fluidez um pouco maior. Mas é assim mesmo, com todo mundo interfere de alguma forma. Ó, capacidade anímica e magnetismo são a mesma coisa. O magnetismo é a capacidade de você doar esse fluido, essa energia. Ou seja, é anímico. Então eu consigo doar a energia, eu consigo aplicar um passe sem que haja espírito ali. Ah, mas eu apliquei no centro, e no centro tinha os espíritos. Então, é uma mediunidade. Ou seja, é a minha capacidade de doar junto, trabalhando com algum espírito. Então, mediunidade, e quando não tem espírito, é capacidade anímica. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Tem uma do Paulo interessante. Olha. Qual a diferença entre duplo etérico e perispírito? O corpo físico, ele tem uma energia em volta dele. Deixa eu desenhar. Vamos desenhar aqui, que eu acho que é legal isso. A gente vai ver depois, mas é interessante. O corpo físico, ele precisa de uma energia vital, uma vitalidade para ele poder sobreviver. Essa energia que dá vitalidade para ele, ela é reposta praticamente todos os dias. E refazer essa energia, reabastecer, ela é feita basicamente com a alimentação, com o sono, aquele sono reparador, aquele fluido reparador, né? O bom dormir, né? Você dormir bem. Então, você pega a energia do alimento, da bebida, você pega da atmosfera, você pega do sol, você pega da terra, enfim, todas essas energias, elas compõem essa sua energia, essa sua vitalidade. Essa vitalidade, ela é do corpo físico.
ela chama duplo etérico. Então esse fluido, que é o que dá vitalidade ao corpo, inclusive é ela responsável em segurar os fios que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. Então vamos lá. Esse é o perispírito. Digamos que o espírito está aqui, ó. Quando eu saio do corpo à noite, o que sai é o corpo espiritual. Fica o corpo físico e o duplo etérico. Então essa energia, quando a gente manda, né, um pensamento, então o espírito pensa, reflete no corpo espiritual, reflete no duplo etérico, que via chakras, que aí estão os chakras aqui no duplo etérico, joga diretamente para o corpo físico ali em algum plexo ou algum local que tem ali os gânglios, os nervos, que são pontos no corpo físico que são muito sensíveis e eles conseguem materializar essa informação que veio de fora e jogar para dentro do corpo. Então o que acontece? E olha uma visão interessante. O que acontece se eu matar esse corpo aqui? Ó? Vou lá e me pulo de uma ponte. Esse corpo morre, só que eu continuo vivo, porque esses não são rompidos, esses fios. Então eu fico vivo, amarrado no corpo morto, que gera todos os problemas de sofrimento que a gente conhece, que quando a gente faz os resgates, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a separação, se ainda não separou. Então muitos do sofrimento acontece por conta disso. Ah, mas é um acidente de carro, está cheio de vitalidade. Então tem uma espiritualidade já que vem e rompe esses laços em até 72 horas, onde o espírito, dormindo, acorda já num lugar e ele já está fora do corpo. Então é um separar, por mais que tenha muita vitalidade, mas existe a intervenção da espiritualidade quanto a isso. Ah, eu fui lá e matei o corpo físico. Não tem intervenção porque não estava programado. Isso não impede que nós, como espíritos, como pessoas, não possamos ajudar esses espíritos, e a gente costuma fazer muito isso. Faz o resgate para poder ajudar a fazer a separação, por mais que a pessoa às vezes não mereça porque ela cometeu aquele ato, mas o amor sempre é o que mais vale e é possível intervir sempre. Então, quando essa energia começa a acabar, e aos poucos ela vai desfazendo, é quando a pessoa vai ficando ou muito velhinha, e aí essa energia não tem mais força suficiente para segurar esses fios, e os fios são soltos, e aí há o desencarne natural, ou na doença, onde a pessoa vai ficando bem debilitada, bem doente, e ela vai perdendo também essa vitalidade, e ela vai também rompendo, e há o desligamento pela doença. O que acontece com essa energia? Como ela é possível repô-la, então os tratamentos de passe, os tratamentos fluídicos em geral, acabam auxiliando no reequilíbrio dessa energia, né, desse duplo etérico, para que ele consiga ter uma vitalidade um pouco melhor. Tem uma cena no Missionários da Luz, terceiro livro do André Luiz, que uma senhora chega no centro, ela estava desencarnada, ela chega lá no centro e ela encontra o André Luiz, o instrutor dele, e ela conta que o filho dela estava encarnado, mas ele ia desencarnar, porque ele estava muito mal. Só que ele precisaria resolver muitos problemas ainda, e ela veio com a missão de, por alguns meses, acompanhá-lo para que ele pudesse resolver as coisas dele. Ou seja, ela ia intuí-lo, volta a falar com tal pessoa, resolve o teu problema de família, mexe não sei o que nos seus bens, enfim, ela precisaria trazer essas informações para ele, e aí ele ia desencarnar naquela noite. Quando ela leva o André Luiz e o instrutor até a casa, eles olham a situação e falam, realmente a situação está feia. Do jeito que está aqui, ele vai desencarnar. Aí o instrutor do André Luiz para e fala assim, não, tem uma pessoa que acho que a gente consegue, ele vai conseguir ajudar a gente. Ele faz como se fosse uma prece, daí um pouquinho aparece um senhorzinho. Esse senhor, com mais duas pessoas, ele olha e fala, não, a gente consegue ajudar sim. Esse senhor sai, daí alguns minutos ele volta trazendo um encarnado que estava dormindo, ele tirou do corpo, levou até lá, e esse encarnado começou a aplicar um passe. Olha só, precisa do encarnado, porque o encarnado tem essa energia e o desencarnado não. Mesmo o desencarnado sabendo muito mais coisa e podendo trabalhar,
ainda assim não consegue, em certas situações, ajudar sem o encarnado. Então o encarnado coloca lá as mãos, começa a aplicar o passe, e aí passa uns 15 minutos, e aí ele leva esse encarnado de volta. E aí o instrutor na André Luiz fala para a senhora, ó, o trabalho foi feito, agora com essa energização, essa reestruturação do corpo dele, né, do corpo espiritual, dos fluidos, ele passa a ter mais 5 meses de vida. 15 minutos de passe, 15, deu 5 meses a mais de vida para uma pessoa. Então olha o poder que nós temos nesse atendimento, nessa doação, né, nesse dispensar de energias, principalmente para fazer esses trabalhos. Então esse foi um caso, por exemplo, prático, que tinha uma capacidade anímica de sair, com mais controle, era uma pessoa que estava afinizada com a espiritualidade, de repente já uma pessoa preparada para um trabalho, e foi utilizada no trabalho diante da intervenção dos espíritos, ou seja, foi um trabalho mediúnico. Aí essa pessoa acorda no outro dia cansada, falando, nossa, parece que eu trabalhei tanto, né? Sonhei com tanta coisa e nem descansei. É uma das percepções que a gente tem quando a gente acorda, só que são trabalhos maravilhosos que acontecem quando a gente se dispõe a fazê-los. Então é algo muito interessante também. Vamos ver mais um. Então, né, ali, ó, os chakras estão no duplo etérico, só que existe no corpo espiritual, no perispírito, que alguns chamam de parachakras, que é como se fosse uma versão mais sutil dele. Mas, a princípio, o que a gente conhece como chakras estão diretamente no corpo físico. Vamos ver mais alguma. Ó, eu consigo seguir as minhas intuições pelos sentimentos, não consigo captar pensamentos. É o meu perispírito captando? Pode ser que sim. Então, assim, o corpo espiritual ele é muito sensível, né? Então, ele capta sentimentos, porque a gente fala que o corpo perispiritual é a casa do sentimento. Né? Então, é onde ali a pessoa reflete. Quando ela ama, quando ela tem algum sentimento, aquilo vira uma como é que eu vou usar a palavra? É como se tivesse muita energia ali envolvida. Então você acaba percebendo com o corpo espiritual, não com o corpo físico. Agora o pensamento é espiritual, né? Então é uma conexão mesmo de espírito, ou até pela telepatia, por conta da sintonia, que a gente vai também fazer alguns exercícios de telepatia, para a gente fazer, até para entender quem tem um pouco mais ou menos percepção quanto a isso. Mas a gente sempre fala, quando é pensamento, é o espírito que está observando. Agora, o sentimento é o corpo espiritual que sente, né, de uma forma mais rápida. Essa é legal. Quais os critérios que são levados em conta para uma pessoa ser passista? A pessoa tem que estar viva e tem que ter vontade de doar. Só. Ah, mas ela não precisa ter uma boa alimentação? Se ela tiver uma boa alimentação, ela vai ter uma energia melhor. Ah, mas ela não precisa ter bons sentimentos? Se ela tiver bons sentimentos, ela vai ter uma energia melhor. Ah, mas ela não precisa pensar coisas boas, positivas? Se ela pensar coisas positivas, ela vai ter uma energia melhor. No entanto, ela tem energia. E veja, com esse monte de espírito nessa situação do André Luiz, precisou de um encarnado, porque o encarnado tinha o que os outros não tinham, que era vida material. Então, quando a gente vai falar de passe, se a pessoa olhar, a pessoa que está na frente dela sentada na cadeira, ela pode pensar o seguinte: posso doar uma energia azul, uma energia rosa, eu posso tirar a energia, eu posso colocar energia, eu posso trocar. Então existem muitas técnicas para que a gente faça isso. No entanto, nem toda luz tem amor, mas todo amor tem luz. Então quando a gente vai falar principalmente de passe, a primeira coisa que a gente fala: olha a pessoa que está na tua frente. Imagina que ali sentada tem a pessoa que você mais ama. Ame. Faz de conta que você vai tirar de si aquilo que você tem de melhor. Imagina que está saindo de você a tua vida para dar para a pessoa que você mais ama. Esse é o passe de verdade. Porque quando você tem o amor, a luz ideal é levada até aquele espírito. Porque a gente às vezes não sabe. Se você conversou no atendimento fraterno com uma pessoa,
Talvez até pelo papo você sabe se ela está com muita energia, com menos energia, que tipo de problema que ela está. Dá até para você tratar de uma forma mais específica. Mas se você está numa sala de passe, está entrando um atrás do outro, você não sabe quem que é a pessoa. Você vai pôr energia em quem já tem muito? A pessoa já está ali ativa demais e você vai colocar mais? Ela vai sair dali subindo nas paredes. Então, basicamente, aí cria essa padronização, né? Todo mundo fica ali mais ou menos igual. Há, obviamente, um equilíbrio onde a espiritualidade trabalha, a energia pega de um, põe para o outro. Mas, enfim, se você pensar em amar, você vai doar o que tem de melhor. Então, o que precisa para ser passista? Estar vivo e ter vontade. E se você estiver na rua e alguém estiver mal e você quiser à distância pensar nela e imaginar que está doando, você vai aplicar esse passe à distância também. E pessoas que você gosta. Enfim, a gente vai ver muito disso, que é a conexão mental, como que eu levo matéria, como que essa matéria tem ali uma ressonância entre ela, entre o caminho, aumentando, né, potencializando aquilo que eu estou mandando. Então tudo isso a gente vai ver bastante sobre esse assunto. Ó, uma legal também, por isso que muitas pessoas no hospital ganham uma sobrevida, os familiares doam energia. Sim, e muitas vezes acontece no final porque precisa desencarnar, o que a gente chama de a melhora da morte. A espiritualidade trabalha para que a pessoa melhore muito, para todo mundo falar, graças a Deus ela melhorou. Aí no outro dia ela desencarna. Por quê? Porque se não for feito isso, a família fica ali em cima e não deixa desencarnar. E tem que desencarnar porque está programado. Então também acontece muito disso, que é a melhora da morte, por conta disso, né? E as pessoas às vezes elas saem até de um estado quase vegetativo, algumas comem, no outro dia desencarna. Então também é uma ação da espiritualidade para poder tirar essa carga emocional, onde todo mundo acha que realmente agora melhorou, agora vai dar certo. É onde a espiritualidade consegue separar. Rodrigo, como posso aprimorar minha psicografia? Porque não consigo incorporar. Tá, eu vou te dar o meu caso. Eu psicografo. Só que a minha psicografia não tem nada de incorporação. O que acontecia comigo? Eu comecei a escrever e nunca fui bom para escrita. E comecei a escrever sonetos, um atrás do outro. E aí eu tinha vontade de fazer isso. Então 11 horas da noite eu sentava e escrevia lá 5 sonetos. No outro dia mais 4, no outro dia mais 5. Eu falei, rapaz, sou bom nesse negócio. Eu nunca tinha escrito nada. E era muito rápido a escrita, só que a escrita era minha. Eu estava escrevendo. Eu estava pensando. Eu sabia palavra por palavra, ponta a ponta. Então não era uma... Para mim não era uma psicografia, porque ninguém pegava a minha mão, não era mecânico. Eu não ouvia espírito. Basicamente, eu escrevia por mim próprio. Um dia no trabalho mediúnico veio um espírito, amigo até da família, que estava trabalhando com a gente e ele falou, nossa, que maravilha, mas eu estou trazendo a notícia para vocês aqui que a gente está escrevendo um livro, a gente começou a escrever um livro de sonetos, porque quando eu estava desencarnado eu gostava muito de escrever e o Rodrigo está me ajudando a escrever. Aí eu, né, fiquei triste na hora, porque falei, não sou eu então que estou escrevendo, ou seja, realmente eu não sou bom nisso. Mas eu fiquei encucado, mas como assim? Aí ele foi explicar, falou assim, você tem uma capacidade muito grande de lembrar o que acontece fora do corpo. Então, quando você sai do corpo, a gente se reúne, eu te apresento, eu te mostro, você lê, você entende tudo, você gosta, e quando você volta e você vai escrever, você lembra palavra por palavra. E é muito rápido que escrevo. Então, sim, sai escrevendo. Então, imagina a minha confusão fazendo algo que eu não faria, só que sou eu que faço. Não tem ninguém me ditando. Então, é um tipo também de psicografia, mas diante de lembrança. O próprio André Luiz, no Os Mensageiros, tem um caso também que ele passa numa casa transitória ali, antes de vir para a Terra, e ele vê um quadro muito bonito e ele fica observando. Aí alguém chega perto dele e fala, nossa, você gostou do quadro? Ele, eu gostei, é o quadro do pintor lá da Terra, o fulano. Aí a pessoa fala, não, não é dele. Não, foi ele que pintou na Terra. Não, esse que você está falando, ele veio aqui quando ele dormiu, ele viu o quadro e quando ele acordou, ele teve a ideia de pintar o quadro, mas ele fez uma réplica do quadro. Então olha só como a gente carrega o sentimento, que a gente carrega as ideias e as palavras literalmente de ponta a ponta e a gente acha que a ideia é nossa. Mas por quê? Porque a gente viu lá. Imagina pintar um quadro com tantos detalhes, igualmente o que ele viu lá, fora do corpo.
e é como se fosse uma ideia dele, mas ele nem pensa, ele vai lá e pinta, ele faz o negócio do jeito que é. Às vezes acontece da gente ter muito problema e você fica muitos dias com aquele problema na cabeça e a coisa parece que não flui, não flui, não flui. Um dia você acorda com a solução. E você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Sou muito inteligente, era só ter feito assim. Só que essa ideia não veio do nada, porque senão você já tinha tido ela. Então você teve algum problema, fora da matéria, de repente você encontrou alguém, e esse alguém falou, faz assim, faz assado. Você volta, não lembra da conversa, mas você lembra da essência, você lembra do que tem que ser feito. E basicamente você acorda com aquela solução mágica e está tudo certo. Então assim, a gente recebe muitas informações e muito do que a gente faz, a gente recebe influência. E Kardec falava isso. A gente é muito mais influenciado pelos espíritos do que a gente imagina que é. Né? E às vezes a gente é até direcionado por eles. Ó, nós temos bastante perguntas. Eu vou depois analisar todas. Eu vou ver se eu faço algum material, alguma coisa em cima disso para a gente conseguir compartilhar também. Ou eu direcionar as próximas aulas para a gente já focar em algum tipo de pergunta específica para a gente conseguir matar. Porque a gente não vai conseguir responder todas, né? Olha lá, projeção astral é um tipo de mediunidade? Não. É uma capacidade anímica. Você sai do corpo. Inclusive, você sai toda noite. Ah, mas eu tenho medo de sair. Você tinha que ter medo do jeito que você sai hoje, sem controle, sem saber para onde vai. Então, o problema é do jeito que está hoje. A gente tem que aprender a lidar com ela, ter mais consciência para que a gente saiba o que está fazendo lá de lá e para onde está indo. Ah, mas a pessoa foi levada lá na casa do doente e aplicou o passe para ele melhorar. Virou mediunidade. Então, desdobramento como mediunidade é quando eu estou no centro, saio, vou buscar o espírito e trago um espírito. Vou em zonas inferiores, pego o espírito, trago o espírito. Ou eu vou longe e aplico um passe, porque tem espiritualidade agindo em cima. Então, é também mediunidade quando eu estou fazendo trabalho junto com os espíritos. É uma capacidade anímica minha, quando eu saio do corpo, eu vou viajar, vou passear, vou ter experiência, vou ficar rodando em volta em cima da minha cama. Isso não é mediunidade, é uma capacidade anímica. Ou seja, toda mediunidade, antes, ela é uma ferramenta. Se essa ferramenta for utilizada com os espíritos, eu chamo de mediunidade. Se não, capacidade anímica. Pessoal, passamos um pouquinho, mas espero que todos tenham gostado. Agora eu vou mandar o material para vocês amanhã. Deem uma lida com calma. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para mim. Todo mundo acho que já deve estar ali no WhatsApp, né? Já tem o contato que a gente mandou. Se a gente não conseguiu mandar para todo mundo, que alguém fez inscrição por último, a gente vai conseguir mandar também, porque eu só estou conseguindo mandar de 250 por vez. Então você vai receber. E ali por ali, qualquer coisa, pode mandar pergunta. E aos pouquinhos a gente vai tentando responder para poder ajudar todo mundo. Mas é um primeiro passo, é um passo de consciência. Lá no PDF no final tem o exercício que eu falei aqui, lê com calma, coloca no teu dia a dia como algo a ser feito e não tenta melhorar de vez. Ah, Rodrigo, mas eu sou ruim. Ah, você já é ruim? Continua, não tem problema nenhum, você só tem que melhorar uma coisa. Então, se esse uma coisa é ter consciência, tá tudo certo. O jeito que você sempre foi. Não precisa ficar angustiado porque tem que melhorar tudo. Não, você vai pegar uma coisinha. Então, essa parte de percepção, que é o primeiro ponto, que é aquilo que gera muita dificuldade para a gente, porque a gente chega no centro e ninguém explica nada do que a gente sente. Às vezes a gente trabalha e ninguém fala o que é. Isso depende de você. Né? Então a gente precisa aprender a perceber, vai depender muito de nós. Então a nossa ideia é levar esse caminho, mostrar qual é a melhor forma, quais são as ferramentas, como as coisas funcionam, mas basicamente esses testes práticos, que é o que a gente geralmente em alguns centros faz depois de 10 anos de estudo, a gente vai fazer agora nas primeiras semanas. Porque para mim, pessoalmente, não faz sentido nenhum você ficar 10 anos para aprender uma coisa que você está sofrendo agora. Então o objetivo do curso é eu preciso aprender o que acontece comigo agora. Porque eu preciso saber o que está acontecendo. Porque se eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo pedir socorro. E não adianta eu chegar num lugar, que seja no centro, e basicamente a pessoa fala, você tem que estudar. Ok, eu tenho que estudar, mas eu preciso resolver o meu problema. O meu problema é aqui, no dedo tem uma farpa, está inflamado. Não adianta ficar passando pomadinha, porque passar pomada, vai tomar o passe, vai estudar, vai melhorar. Semana que vem está inflamado de novo, aí vou lá, passo mais uma pomadinha, melhora. Na outra semana está inflamado, não adianta, tem que arrancar a farpa. E às vezes essa farpa é um espírito que está me obsidiando. Às vezes é alguma coisa que está
me atrapalhando. Então, o objetivo é a gente entender quais são esses problemas e como que a gente sara isso. Como resolve a tua situação, ou pelo menos como entender qual é a situação, sem depender de terceiro, para que você entenda e aí sim busca suporte para poder resolver isso o quanto antes. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença. Convidem outras pessoas, porque no final, né, no final não, logo, né, nas próximas semanas a gente deve fazer alguns exercícios práticos. Eu já tenho ali a cidade de todo Ubuntu, então qualquer coisa, quem não tiver, quem consiga fazer os exercícios, a gente tenta juntar algumas pessoas da tua cidade aí, ou passa os contatos, quem quiser. E aí, quem sabe, faz uma aproximação ali até para poder conhecer pessoas novas e aprender com o Espiritismo e tantas coisas legais que a gente tem com pessoas que querem as mesmas coisas que nós. Um abraço, boa noite e até mais.